Atendendo ao que discutimos no último vídeo a propósito de transformações de fonte, nós já conseguimos estabelecer uma relação de equivalência entre ter, por exemplo, uma fonte de tensão VA serializada com uma resistência RA, que vista desde os terminais A à linha, era absolutamente equivalente a ter esta mesma descrição, mas agora feita da forma de uma fonte corrente IB paralisada com uma resistência RB e que, visto desses mesmos terminais A à linha, é absolutamente a mesma coisa. Ou seja, isto é dizer que eu tanto posso ter aqui este bloco de circuito equivalente a este bloco de circuito, que a sua forma morfológica lá dentro é absolutamente indiferente providenciado, porque os parâmetros de saída são iguais. E, portanto, eu consigo estabelecer este isomorfismo entre estas duas relações, na forma de representar os circuitos, porque efetivamente são os parâmetros de saída que me importam. Providenciado que lá está que a minha relação entre estas duas modalidades de descrição do circuito fazem com que RA seja igual a RB, isto foi uma coisa que derivámos então no passado, e portanto isto é igual a uma resistência R qualquer, e eu consigo obter a expressão de relação que me torna equivalente uma representação com a outra, a partir da fonte de tensão do primeiro caso, que é a fonte de tensão que está em série com a minha resistência equivalente, e relacioná-la com a minha corrente, que no segundo caso me estabelece qual é a corrente equivalente para esta segunda representação. E elas são relacionadas a partir da resistência que é a mesma nos dois casos. E, portanto, agora, se veja a questão se, utilizando um princípio semelhante, uma vez que aqui pouco me importa como é que é a arquitetura interna, porque eu consigo representar isto de qualquer uma das formas, se eu consigo expandir este conceito para, agora munido do princípio da sobreposição e do método da sobreposição, eu conseguir descrever para um bloco de circuito inteiro qual é a contribuição de cada uma das suas fontes de tensão e cada uma das suas fontes de corrente para um nó específico. E se isso for possível, então eu consigo agora, para poder descrever, por exemplo, qual é a corrente que passa num determinado ramo desse circuito, perceber imediatamente qual é que é o valor dessa corrente, se eu estabelecer que todo o circuito, excepto aquele de análise, é um circuito equivalente qualquer com uma tensão de saída e uma resistência intrínseca. E, portanto, ser-me-ia, sobretudo, conveniente poder, sem ter de estar a ter de escrever aquela que é a equação característica que descreve todo o comportamento do circuito e, portanto, cada uma das malhas, cada um dos nós essenciais, sem ter de fazer tudo isso, sei apenas qual é que é o bloco de circuito equivalente que me liga ao meu bloco de análise e apenas consigo isolar ou o ramo de análise ou o nó de análise que eu preciso de analisar sem ter de escrever necessariamente o resto do circuito. E, portanto, isso tornar-se sobretudo conveniente. E reparem que eu, de certa forma, já fiz um bocadinho isso. Ou seja, lembrando que aquele que era a versão inicial deste circuito aqui era uma versão composta por duas fontes de tensão, em que a diferença entre os seus terminais era exatamente 5 volts, porque era V1 sobre 2, e tinha também duas resistências, que acabaram por juntar-se numa resistência equivalente R1, e que tinham o valor de 60 ohms cada uma, e portanto, de certa maneira, a partir destes terminais A à linha, eu já tinha um circuito equivalente que era justamente este aqui. Que eu não sei se era composto por apenas uma fonte de tensão V1 e uma resistência R1, ou se composto por duas fontes de tensão, cada uma delas com V1 sobre 2 volts, em série, ou duas resistências, também elas em série, cada uma delas com 60 ohms. Eu não sei como é que aquilo está descrito por dentro, mas posso, em qualquer um dos casos, representar como sendo este circuito aqui. Agora, eu ainda podia ir um pouco mais longe, porque agora também estou munido da minha prática de transformações de fronte, e portanto consigo pegar nesta fonte de tensão V1 em série com esta resistência R1 e fazer uma transformação para uma fonte de corrente IB em paralelo com essa resistência R1. Ou seja, eu poderia tanto escrever aquilo que lá está em cima exatamente desta forma. Tenho aqui a minha fonte de corrente, tenho aqui a minha resistência R1, sendo que a minha fonte de corrente agora corresponde a ter V1 volts sobre R1 ohms. E isto seria equivalente a ter, por exemplo, 83 miliamperes. Ou seja, eu tendo aqui uma fonte de corrente de 83 miliamperes em paralelo com uma resistência R1 de 120 ohms, seria efetivamente equivalente a ter exatamente esta fonte de tensão de 10 volts com uma resistência de 120 ohms, aqui entre os seus terminais. Seria a mesma coisa aquilo que eu veria dos meus terminais A e A'. Ou então, da mesma forma que eu serializei duas fontes de tensão de 5 volts cada uma, eu posso paralelizar fontes de corrente. Porque se eu agora puser aqui outra fonte de corrente, por exemplo, e essa outra fonte de corrente agora tiver I sobre 2 e aqui também I sobre 2, bem, esse I sobre 2 vai entrar aqui por este ramo, este I sobre 2 vai entrar aqui sobre este ramo, e portanto, I sobre 2 mais I sobre 2 vai ser igual a I, que é o que vai sair aqui deste ramo, que era equivalente à situação que eu tinha anteriormente. E, portanto, temos aqui mais uma representação que eu poderia fazer para aquele bloco inteiro do circuito, visto desde os terminais A
A', em que os terminais A e A' são exatamente estes. E, portanto, já vimos que eu posso descrever este bloco de circuito ou desta forma, ou de outras formas quaisquer. Consigo sempre representar numa forma mais simplificada, que é justamente esta. E, portanto, eu podia partir de qualquer um destes casos e fazer agora a lógica inversa e obter este primeiro caso aqui. Agora, se eu tiver um circuito muito mais complexo, eu poderia, por princípio, utilizar aquele que é o método da sobreposição e ver qual é a contribuição de cada uma das fontes de tensão e fontes de corrente para aquele nó específico. E, portanto, isto é o mesmo que dizer que eu hei de ter aqui um qualquer circuito, composto ele próprio por várias fontes de tensão, que eu vou pôr aqui Vn, várias fontes de corrente, na sua contribuição também para aquilo que vão ser os seus terminais de saída, e há, obviamente, uma diferença de potencial entre os seus terminais de saída, que é, eu vou corresponder aqui a V, e depois tem também uma resistência intrínseca. Essa resistência intrínseca eu vou chamar aqui resistência equivalente, e, portanto, consigo, se calhar, agrupar os vários elementos num bloco inteiro do meu circuito nestas duas saídas. Então, não me interessa muito como é que é a morfologia, como é que é a arquitetura ou tipologia de como é que as coisas estão organizadas lá dentro, providenciado que eu tenho uma resistência equivalente para esse bloco de circuito e uma tensão equivalente para esse bloco de circuito. E, portanto, isto vai ser correspondente depois a uma tensão equivalente. Ok, então vejamos como é que isto poderia ser composto. A partir do método da sobreposição, eu poderia descobrir qual é a contribuição de cada uma das fontes para a diferença de potencial entre estes terminais e, portanto, descobrir o que é exatamente este V. Se eu somar, a partir do método de sobreposição, o que eu fazia era anular todas as fontes excepto uma e depois fazer isto iterativamente, prevendo assim qual é a contribuição de cada uma dessas fontes de corrente e de tensão para aquilo que é a diferença de potencial entre estes terminais do circuito. Então, aquilo que eu faço é ver o que é o alfa 1 V1, esta é a minha primeira fonte de tensão, depois faço o mesmo para o alfa 2 V2, alfa 3 V3 por aí fora, até chegar eventualmente ao alfa N Vn. E, portanto, isto aqui é a contribuição de todas as minhas fontes de tensão, e somar agora a isto também todas as contribuições das minhas fontes de corrente. E isso era beta 1 e 1, mais beta 2 e 2, por aí fora, até chegar a beta M e M. E, portanto, ou seja, eu consigo, a partir do método de sobreposição, estabelecer o que é que de facto é esta tensão equivalente em relação aqui a este outro nó e, portanto, perceber qual é a contribuição de todas as fontes de tensão e fontes de corrente cumulativa para a diferença de potencial nos seus terminais de saída. E, portanto, conseguiria, por princípio, reduzir um circuito muito mais complexo, como por exemplo este, a uma coisa deste género. Agora, o que é que nós temos aqui? Se eu puser isto sob forma de somatório, só para ficar um pouco mais simples de poder trabalhar com, tenho isto aqui de n minúsculo em cada uma das iterações, até n maiúsculo, alfa n Vn, mais o mesmo agora até m de i k beta k. Ok, e agora o que é que nós vemos aqui? Neste caso aqui, como o circuito está aberto, não há influência de quaisquer outros circuitos, senão os do próprio bloco de circuito, que eu isolei. Então, isto é justamente igual a V equivalente. Ou seja, a contribuição de cada um das fontes de tensão e das fontes de corrente. E, portanto, é tensão equivalente que eu sinto neste bloco de circuito. E que pode ser simplificado para uma tensão equivalente única, com uma resistência equivalente única também. Agora, se eu ligar aqui um bocado de circuito, e quando eu digo ligar, não digo necessariamente fazer aqui um curto-circuito entre os dois, porque o que é que aconteceria neste caso? Não haveria diferença de potencial aqui entre estes dois terminais, porque estava curto-circuitado, não é? E, portanto, na verdade, eu tenho que pôr aqui um componente qualquer para permitir uma diferença de potencial entre estes dois terminais. E, portanto, vou ter este bloco de circuito específico e vou-lhe ligar agora um elemento qualquer. Bem, e o elemento que eu vou ligar aqui, por simplificação, vai ser apenas um. Posso ligar aqui, por exemplo, uma fonte de corrente I. E agora, esta fonte de corrente I que aqui está, é um elemento externo e que vai contribuir agora com uma determinada tensão, porque lembrando que uma fonte de corrente não é nada mais que uma fonte de tensão que impõe uma tensão tal que aplica aquela corrente que eu procuro estabelecer neste ramo, e portanto a corrente que vai passar por aqui é exatamente a corrente I, ok? Eu sei disso de facto, porquê? Porque isto é uma fonte de corrente I, e ela ajusta a sua tensão de forma a que I seja a corrente que esteja a passar por este ramo aqui específico. E agora o que é que eu tenho aqui? Bem, eu tenho não mais que este V
é igual a VDK, que é o que acontece neste caso aqui. O que é que acontece neste caso aqui? Porque o circuito está aberto e, portanto, não há contribuição de outros elementos quaisquer. Aqui esse já não é o caso de todo. E, portanto, se eu for a ver agora qual é a contribuição para este V, eu vou ter ainda que isto vai continuar a ser a contribuição dos vários elementos das fontes de tensão e os vários elementos das fontes de corrente que estão lá dentro do circuito, mas agora, além disso, é a corrente que passa aqui e vai perder energia ao longo deste bloco de circuito qualquer, que eu não sei como é que se configura lá dentro, mas sei que tem uma resistência equivalente e, portanto, vai dissipar IR equivalente. Agora, mas o que é isto? Bem, se nós formos a ver o que é este pedaço aqui é nada mais, nada menos do que a contribuição da tensão equivalente que faz parte deste bloco do circuito. Porque nós, quando não tínhamos nada ligado, só a única contribuição que tínhamos para a diferença potencial entre estes dois terminais era apenas a tensão equivalente. E, portanto, se nada estiver ligado, a tensão equivalente é igual a este V, que é a diferença potencial entre os dois terminais. E que é exatamente isto aqui. E, portanto, isto é nada mais, nada menos do que V equivalente. E, portanto, eu posso escrever isto desta forma. V é igual a V equivalente mais I R equivalente. Ora, mas eu consigo perceber aqui uma coisa. Que tipo de relação é esta? Se eu for a ver no tipo de relação que é esta, e bem, isto aqui, tanto facilmente eu consigo olhar para esta expressão e descrever o circuito correspondente. Como é que é o circuito correspondente? Bem, se eu olho para este bloco de circuito aqui, tenho aqui, de facto, entre os seus terminais uma fonte corrente aqui ligada. Tenho aqui uma diferença de potencial V minúsculo entre os seus terminais. A minha corrente passa, então, assim desta forma. E depois, o que é que eu tenho? Tenho aqui uma resistência equivalente e uma fonte de tensão equivalente. E esta fonte de tensão é a contribuição cumulativa de cada uma das fontes de tensão e de corrente que estão dentro daquele meu bloco de circuito equivalente. E esta resistência equivalente é a resistência intrínseca deste bloco mediante o tipo de arquitetura interna que tem. E, portanto, se eu fizer a análise agora, a partir, por exemplo, da KVL, o que é que eu vou ver? Bem, eu vou ter menos V, porquê? Porque eu estou a ir neste sentido, não é? Estou a ir neste sentido aqui, e portanto estou a ir no sentido contra aquela que é a diferença de potencial entre os meus terminais, que corresponde exatamente a V minúsculo, portanto menos V. Agora continuo o meu percurso, o que é que eu vou ter? Vou ter aqui um drop de tensão nesta resistência equivalente, e portanto vai corresponder aqui este drop de tensão à corrente que está a passar naquele ramo, vezes a resistência equivalente. Bem, e agora o que é que eu vou ter a seguir? Depois deste drop de tensão, vou ter este drop de tensão aqui. Bem, mas este drop de tensão vai no sentido do campo elétrico de V equivalente, portanto é mais. E tudo isto porque agora chego ao final da minha malha fechada, portanto volto ao ponto de partida, ao nó de partida, e portanto isto aqui é igual a zero, pelas extensões de Kirchhoff. Ora, ponho o V minúsculo do outro lado e o que eu tenho é nada mais, nada menos do que a expressão que eu tive anteriormente, que é exatamente esta expressão aqui. Ou seja, isto significa dizer que eu consigo interpretar este circuito configurado de alguma forma, que eu não sei como é, mas providenciado que eu tenho qual é a tensão providenciada aqui, quando nada está ligado, portanto é a tensão equivalente, quando nada está ligado, que é para não ter efeitos de componentes de fora, e a resistência intrínseca faz parte da arquitetura de como as resistências estão arranjadas neste bloco de circuito. Então, se eu tiver os dois, não me importa se eu descrevo esse bloco desta forma, de uma forma muito mais complexa do que esta, ou simplesmente desta forma. Tendencialmente, aquilo que eu procuro é que seja descrito da forma mais simples possível, não é? Portanto, vou sempre procurar desenhá-lo da forma mais imediata possível para me permitir resolver mais rapidamente os meus circuitos. Então, nesta medida, o que é que eu obtive aqui? Que eu consigo escrever circuitos mais complexos como forma de uma fonte de tensão em série com uma resistência. Ou então, porque consigo fazer essa equivalência entre a fonte de tensão em série com a resistência com uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, então também consigo arranjar esta outra forma de fazer essa descrição. Portanto, tanto de uma forma ou outra é absolutamente equivalente. Como vimos, são casos isomorfos. Ok, agora o que é que me importa aqui ver? É o que é efetivamente esta tensão equivalente, como é que eu a obtenho, como é que é esta resistência equivalente, ou seja, como é que eu a obtenho. E portanto, para fazermos isto, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o que é de facto esta resistência equivalente. Vamos, se calhar, começar por aqui. Para eu poder fazer a leitura de uma resistência, aquilo que eu tenho de fazer é desligar esta resistência do circuito onde está inserida. E, portanto, eu vou ter aqui a minha resistência
Vou ter aqui então ligado o meu ohmímetro e aquilo que o ohmímetro vai fazer é vai fazer passar uma corrente muito residual por aqui, portanto, este ΔI, muito residual, e uma vez que ele está calibrado para essa corrente muito residual que vai impor sobre os terminais desta resistência, ele depois vai dar o efeito resistivo a partir dessa corrente residual. E portanto, se esta resistência estiver ligada a outras partes de um circuito, sobretudo se esse circuito estiver ativo, portanto, se estiverem em jogo, por exemplo, condensadores que podem estar a armazenar cargas elétricas, se estiverem em jogo fontes de tensão que estão ligadas ou fontes de corrente que estão ligadas, haverá eventualmente correntes residuais que também vão contribuir para a corrente que vai passar nesta resistência e, portanto, o ohmímetro deixa de conseguir impor solitariamente aquela resistência muito subtil que vai tentar impor e que está calibrado para. Portanto, ou seja, a partir daqui, eu vou ter alguma dificuldade em fazer a leitura da resistência porque vai estar perturbada com outras correntes que estão a ser impostas por outros elementos do circuito. E, portanto, necessariamente eu tenho de retirar a resistência do meu circuito. Ou seja, isto é dizer, tenho de anular as várias fontes que estão aqui em jogo no meu circuito. E, portanto, para eu poder fazer isto, eu não tenho apenas uma única resistência, não é? No meu circuito. Portanto, não é apenas uma resistência que eu tenho de analisar. É um conjunto de resistências na disposição de que elas estão arquiteturadas. Portanto, aquilo que eu vou ter efetivamente é um bloco inteiro, esse bloco inteiro composto por vários tipos de resistência, que estão arquiteturados de uma determinada forma. Isto é o meu R1, isto é o meu Rn, ok? Isto é o meu Rm, portanto, várias resistências estão aqui arquiteturadas de uma determinada forma. E, portanto, para este efeito resistivo, quando eu for agora a tentar ligar o meu ohmímetro, eu não posso ter efeitos de fontes. E, portanto, tenho de anular as minhas fontes de tensão, tenho de anular as minhas fontes de corrente. Recapitulando, como é que eu conseguia anular as fontes de tensão? Bem, a minha fonte de tensão eu conseguia anulá-la exatamente se eu pegasse aqui num dos seus terminais e ligasse ao outro dos seus terminais. E, portanto, ela, apesar de estar a tentar impor uma diferença potencial entre os seus terminais, não vai conseguir porque há um curto-circuito aqui entre os seus terminais. E, portanto, não consegue impor uma diferença. Isto é para anular as minhas fontes de tensão VN. Por outro lado, para anular as minhas fontes de corrente, como é que eu fazia? Bem, eu tenho aqui a minha fonte de corrente. Aquilo que eu fazia era não deixar passar corrente, abrindo o circuito aqui. A partir do momento em que o circuito está aberto, bem, apesar dela estar a tentar impor uma corrente, não o vai conseguir. E, portanto, para eu poder anular esta fonte de corrente, tenho de abrir o meu circuito, open circuit. Agora, eu faço isto sistematicamente a todas as minhas fontes do meu circuito. E, portanto, todas as fontes de tensão ficam anuladas com curto-circuito, todas as minhas fontes de corrente ficam anuladas com circuito aberto. E faço isto a todas. Depois de fazer isto a todas as minhas fontes, então aí sim coloco o meu ohmímetro, coloco aqui o meu ohmímetro e vejo qual é a resistência equivalente. Ok? A leitura que eu vou fazer é da minha resistência equivalente, qualquer que seja a disposição das resistências que aqui estiver. E então aquilo que eu tenho de fazer para poder perceber qual é que é a resistência equivalente a este bloco de circuito que eu tenho aqui é nulificar todas as minhas fontes. Ok? E de resto, fazer o cálculo da resistência equivalente, tendo em conta que todas as fontes estão anuladas. Portanto, isto é para a minha resistência equivalente. Mas não era apenas a minha resistência equivalente que eu precisava de saber. Precisava de saber também qual é que é a minha tensão equivalente. Mas nós já percebemos, porque, pelo que vimos anteriormente, como é que podíamos obter essa tensão equivalente. Porque nós, aqui neste caso, foi logo o primeiro caso que discutimos, percebemos que através do método de sobreposição conseguíamos olhar para aquela que era a contribuição de cada uma das fontes de tensão, a contribuição de cada uma das minhas fontes de corrente e a soma das várias contribuições de cada uma delas, através do método da sobreposição, era equivalente a uma determinada tensão, que era a tensão que eu ia poder medir nestes terminais. Ora, como nada mais está ligado aqui, então basta-me nenhuma outra parte do circuito está ligada, ligo aqui o meu voltímetro e vejo qual é o valor da tensão que aqui está quando nada está ligado. E portanto é exatamente isso que eu vou ter de fazer. É olhar para este meu bloco de circuito, que é composto aqui da mesma forma por as várias fontes de tensão aqui, pelas várias fontes de corrente aqui, e lá está, eu continuo a ter a sua resistência equivalente. Vejo o que é quando o circuito está aberto, aquela que é a diferença de potencial entre os seus terminais. E, portanto, perante este cenário, coloco aqui o meu voltímetro e faço a medição da tensão.
ok? Portanto, aquilo que eu vou obter efetivamente é de calcular qual é a contribuição de cada uma dessas fontes, e isto é para as fontes de tensão e é também, não esquecer, para as fontes de corrente, e desta forma obtenho qual é a minha tensão equivalente. E, portanto, reduzindo aqui este método a este conjunto de processos, a primeira coisa que eu tenho de fazer é perceber qual é que é a minha resistência equivalente. E isto, para ser feito, eu tenho de poder anular todas as minhas fontes de tensão e todas as minhas fontes de corrente que estão em jogo. Portanto, este é o primeiro passo. O segundo passo consiste em, agora, uma vez voltando a ter todas as minhas fontes de tensão e corrente em jogo, utilizo o meu método de sobreposição para anular iterativamente todas as fontes de tensão ou todas as fontes de corrente, exceto uma, e poder ter qual é a contribuição cumulativa de cada uma delas para os terminais de saída. E desta forma eu consigo simplificar blocos de circuito com configurações um pouco mais monstruosas, apenas num bloco simples, composto ou por uma fonte de tensão com uma resistência em série, ou uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo. E em qualquer um dos casos, eu posso representar exatamente o mesmo bloco de circuito. E, portanto, aquilo que me interessa efetivamente são os parâmetros de saída, o que é que eu obtenho daquele bloco de circuito. Ok? Então, ou seja, vamos dar aqui um exemplo. E este exemplo vai ser com um circuito muito semelhante àquele que tem sido o circuito com que nós temos vindo a trabalhar. Este aqui é o meu R3. E depois tenho aqui a minha resistência R2, mas só por, enfim, mudar aqui um bocadinho o jogo, vamos pôr aqui uma fonte corrente IA. Eu agora já estabeleci aqui o meu ground para evitar problemas de eu estar a falar sobre a tensão em determinados nós. E aquilo que eu quero fazer é perceber qual é que é a corrente que está a passar por aqui. Portanto, a minha corrente I1. E dessa forma, se eu souber qual é a minha corrente I1, por princípio, sem ter de calcular mais nada aqui desta parte do circuito, vejo apenas qual é o drop de tensão, porque já tenho I1, já tenho R1, e portanto consigo perceber qual é o drop de tensão aqui e consigo obter então qual é a tensão neste nó, especificamente. Então eu vou olhar para este bloco de circuito e descrevê-lo como uma forma simplificada. Como é que eu vou descrevê-lo? Vou descrevê-lo exatamente como uma resistência equivalente e uma fonte de tensão equivalente. Que eu já sei que consigo descrever os meus circuitos desta forma, não é? Desde que sejam circuitos lineares. Então, ah, vamos tentar aplicar este processo. Para eu poder aplicar este processo, a primeira coisa que eu tenho de fazer é calcular a resistência equivalente. Para calcular esta resistência equivalente, tenho de anular todas as fontes. E, portanto, o meu circuito equivalente que correspondia exatamente a isto é a minha resistência R3, a minha resistência R2 e aqui a minha fonte de corrente IA. Portanto, isto aqui são os meus terminais A e A', certo? Portanto, uma vez que eu anulo todas as fontes, vou abrir o circuito aqui. E uma vez que o circuito ali está aberto, visto destes terminais A', eu vou ter aqui a minha resistência R3, vou ter aqui a minha resistência R2, e agora circuito aberto aqui. Qual é que é a minha resistência equivalente? Entre os terminais A'. Bem, a resistência equivalente é nada mais, nada menos do que aquilo que poderia ser duas resistências em paralelo, só que como eu anulei a minha fonte de corrente, pus um circuito aberto aqui, e portanto esta resistência não está aqui a servir para nada, porque a corrente não vem passar por aqui de todo. E portanto não se encontra depois aqui neste nó a corrente que passa por este ramo. Ok? E portanto esta resistência efetivamente não está aqui a fazer nada, e portanto a minha resistência equivalente é apenas R3. Depois, o que é a minha tensão equivalente? Para calcular qual é a minha tensão equivalente, preciso saber qual é a tensão entre estes terminais aqui. Ok? Porque quando o circuito está aberto, não há corrente que passe por aqui e, portanto, o efeito desta resistência é nulo e, portanto, a tensão que eu tenho aqui é exatamente a tensão que eu tenho aqui, é exatamente a tensão que eu tenho aqui, é exatamente a tensão que eu tenho aqui. Porque como não há corrente a passar, não há dissipação de energia por esta resistência e, portanto, a tensão é sempre a mesma aqui em cima. Então, que uma vez como aqui é a tensão equivalente, então aqui também vai ser a tensão equivalente. Vamos ver então o que é essa tensão equivalente. Bem, eu não preciso usar aqui o método da sobreposição, não é? Eu tenho aqui o meu circuito aberto, tenho aqui o meu circuito aberto, tenho aqui R3, tenho aqui R2, aliás, a minha fonte de corrente IA, portanto, isto aqui é os meus terminais A'. Okay? Portanto, isto aqui é todo o meu bloco equivalente. E agora, quer saber qual é a tensão aqui? Bem, a tensão aqui corresponde ao drop de tensão ao longo desta resistência. Corresponde, neste caso aqui, a U3.
que é a tensão que eu sinto destes terminais quando o circuito está desligado do resto, ok? Que é exatamente o cenário que está há pouco aqui. Bem, e agora, este U3 é nada mais, nada menos do que IA vezes R3. Bem, IA é exatamente a corrente que passa por aqui, fornecida por esta fonte corrente, é a corrente que passa por aqui, e como o circuito está aberto aqui, a corrente não vai por ali, e portanto só vai necessariamente por aqui. Logo, a corrente que passa por aqui é sempre IA. Então eu tenho qual é o valor desta tensão equivalente? O valor desta tensão equivalente é igual a IA R3. E portanto, qual é o valor desta corrente I1? Porque todo este processo foi para poder simplificar o circuito mais complicado, que é este, num circuito mais simples. Agora, o circuito que fica é este V1, serializado com R1, serializado com a minha resistência equivalente, serializado com uma tensão equivalente, e agora consigo saber qual é a corrente que passa assim, porque é exatamente esta corrente I1 aqui. Ok, agora passo a ter apenas uma malha, nesta equivalência de circuito que eu fiz, corresponde a este bloco aqui. E como é que eu sei qual é? Bem, eu agora faço lei das tensões de Kirchhoff, menos V1, mais I1 R1, mais I1 R equivalente, mais V equivalente. Tudo isto igual a zero. Isto é equivalente a dizer que I1 vai ser igual a sobre R1 mais R equivalente. Em cima fica V1 menos V equivalente. Ok? Só que o que é V equivalente? É IA R3. O que é R equivalente? É R3. E, portanto, consegui perceber o que é este I1. Apenas sem ter de descrever totalmente, a partir do método mais ou a partir do método de nós, a tensão em qualquer um dos nós essenciais do meu circuito ou a corrente em qualquer uma das mais essenciais do meu circuito. Portanto, a partir daqui, está-se mesmo a ver que eu consigo obter uma simplificação da análise do meu circuito, sem ter de estar a analisar tudo o que se passa noutras partes do circuito que não me importam realmente. Basta-me saber qual é a tensão equivalente ou a resistência equivalente. E, portanto, eu vou chamar a esta resistência equivalente, como a minha resistência de Thevenin. É exatamente a mesma coisa. É a resistência equivalente para este bloco de circuito que eu simplifiquei. E porque isto é só para não confundir com resistências equivalentes específicas. Por exemplo, a que eu fiz aqui anteriormente é uma resistência equivalente para estas duas resistências em série, não é? Isto é uma tensão equivalente para estas duas tensões, fontes de tensão em série, não é? Portanto, ou seja, para não se confundir, aquele que é o meu bloco de circuito, que eu voluntariamente utilizo este método para perceber e simplificá-lo a uma tensão equivalente com uma resistência equivalente em série, eu chamo a minha resistência de Thevenin e a essa tensão equivalente chamo a minha tensão de Thevenin. Ok? Portanto, quando eu disser tensão de Thevenin, eu na verdade refiro-me a esta tensão aqui. Quando eu disser resistência de Thevenin, refiro-me a esta resistência aqui. Portanto, ou seja, quando eu simplifico o meu circuito, que é composto por várias fontes de corrente, várias fontes de tensão, resistências equivalentes, isto depois tem aqui estes terminais mais e menos, bem, eu consigo simplificar isto para uma tensão de Thevenin serializada com uma resistência de Thevenin. Ok? E portanto, eu agora, olhando para o meu circuito inicial, ou seja, pegando nesta forma aqui do meu circuito, eu se calhar consigo calcular agora mais rapidamente o que é então o valor, por exemplo, de uma corrente que está a passar ali num determinado nó, sem ter de utilizar o método dos nós ou o método das malhas. Vamos então tentar fazê-lo. Aquilo que eu vou fazer é, eu vou olhar para este bloco do circuito e simplificá-lo. Portanto, sugiro até tentarem fazer por vocês primeiro. E perceber qual é esta minha corrente que está a passar aqui. Portanto, a minha corrente I2. Sabendo a minha corrente I2, sei qual é o drop de tensão aqui em R2 e, portanto, consigo saber qual é a tensão aqui. E vamos ver que vai dar-nos o mesmo valor. Portanto, primeira coisa a fazer, perceber qual é esta resistência equivalente, porque já sabemos que isto então pode-se resumir a um circuito que é este.
com uma tensão de Thevenin e uma resistência de Thevenin, que é a simplificação daquele circuito mais complexo num circuito mais simples, composto por uma tensão em série com uma resistência, ambos equivalentes. Agora, eu aqui vou ter a minha resistência R2 e aqui vou ter a minha tensão V2. Bem, e a minha corrente I2 vai ser justamente esta, não é? Portanto, vai passar por aqui. E, portanto, consigo, a partir de agora, apenas uma malha, descrever a partir das leis das tensões de Kirchhoff, qual é a corrente I2 que passa aqui. Bom, então o que é que eu vou fazer? Primeira coisa a fazer é qual é a minha resistência equivalente. Para eu perceber qual é a minha resistência equivalente, tenho que perceber qual é o meu circuito que foi reduzido ao circuito de Thevenin. Portanto, foi este. Tenho aqui o meu R1, tenho aqui a minha fonte de tensão V1, tenho aqui a minha resistência R3, ok? Portanto, isto aqui é o meu circuito aberto. Portanto, esta é a minha resistência equivalente. Agora, anulando V1, o que é que eu vou fazer? Bem, vou ligar este terminal aqui a este terminal aqui, portanto, utilizando aqui um curto-circuito, e vou ficar aqui com, por um lado, uma resistência R1 aqui, por outro lado, com uma resistência R3 aqui. Ambos os terminais destas resistências ligam respectivamente aos mesmos nós, e, portanto, a minha resistência equivalente é justamente o paralelo destas duas resistências aqui. R1 paralelo com R3. Como R1 e R3 são, cada uma delas, o mesmo valor, que é 120 ohms, então eu sei que elas em paralelo vão dar 60 ohms. Em paralelo, duas resistências iguais dividem sobre 2. E, portanto, já tenho aqui a minha resistência equivalente. Consigo, então, esta minha resistência equivalente é a minha resistência de Thevenin. Portanto, vai ser 60 ohms. Bom, e agora qual é a tensão equivalente? É ver, no fundo, qual é a tensão entre estes dois terminais. Ou seja, quando o circuito está aberto, quando tenho esta situação aqui, qual é a tensão que eu vejo aqui entre os seus terminais de saída? Bom, quando o circuito está aberto, eu tenho aqui o meu V1, tenho aqui a minha resistência R1, tenho aqui a minha resistência R2, e isto está aberto, claro. Bem, a tensão que eu vejo aqui é nada mais, nada menos do que o divisor de tensão de R2, R1 mais R. Isto não é R2, é R3, R3, né? R3, V1, e isto vai ser igual. Sempre que as resistências são iguais, isto é metade, V1 é igual a 10, e portanto isto vai ser igual a 5 volts. E portanto a minha tensão de Thevenin é 5 volts. Ora, V2 é 10 volts e R2 é 220 ohms. Portanto, eu na verdade já consigo perceber o que é I2. Pela lei das tensões de Kirchhoff, aquilo que eu vou obter a partir daqui é, se eu for naquele sentido, fica menos V2 mais I2R2 mais R Thevenin mais V Thevenin, isto aqui é igual a zero. Portanto, eu para saber o que é o meu I2, isto vai ser V2 menos V Thevenin, R2 mais R Thevenin, e isto vai ser igual agora a V2 é 10 menos 5, e aqui R2, que é 220, exato, e fica com 280 ohms. Se eu fizer o cálculo de 5 a dividir por 280, aquilo que eu vou ter é 17,857 miliamperes. Que, se formos a ver, parece-me, é exatamente o que nós obtivemos anteriormente. Mas vamos só confirmar. Porque agora, se esta é a minha corrente I2, então, em princípio, o drop de tensão que aqui está vai ser justamente I2, R2. E, portanto, a partir deste método, consigo obter qual é a tensão aqui, Vx. Bom, Vx é igual então a V2 menos U de 2, e V2 é igual a 10 volts. O de 2 é igual a estes 17,857 vezes 10 elevado a menos 3, vezes R2, que é 220. Vamos ver quanto é que isto dá. Portanto, 10 menos a resposta vezes 220 dá 6,071 volts. Que é nada mais, nada menos do que precisamente a tensão que tínhamos obtido anteriormente, agora sem ter de descrever o circuito completamente. Portanto, nem utilizei o método dos nós, nem utilizei o método das malhas, e portanto não tenho nenhuma equação descritiva do circuito completo, como é que ele se comporta em cada um dos seus ramos e em cada um dos seus nós, mas
consegui simplificar a minha análise para fazer apenas um algoritmo muito simples, obter qual é a resistência equivalente e aquela que é a tensão equivalente, reduzindo este bloco de circuito todo a um bloco muito mais simples de trabalhar com. Agora fica apenas com uma malha e a aplicação da lei das tensões de Kirchhoff é já imediata. E, portanto, desta forma eu consigo utilizar o teorema de Thevenin como um outro método de análise de circuito, sem ter de escrever necessariamente o meu circuito como um todo. Basta-me olhar isoladamente para uma parte específica do circuito e interpretar tudo o resto como uma tensão equivalente em série com uma resistência equivalente. Thevenin.